soberano Pai, mais uma vez te agradecemos, te louvamos, Senhor. Já ouvimos hino da harpa, louvores de adoração ao teu nome, Senhor. Agora é chegada a hora da tua palavra. Venha falar conosco nesta noite. Venha nos ensinar a maneira de como te servir. Venha nos ensinar a maneira de nós comportar como cristão na terra. Nos ensina, Pai. Estamos aqui porque estamos aqui atentos para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para aprender mais e mais do Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Usa o Teu servo, como o Senhor tem usado grandemente, poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Alegria poder estarmos mais uma vez reunidos para sermos edificados através da sua palavra. Nós estamos alegres também, estar conosco para nossa alegria. João Pedro é muito bem-vindo, viu, João Pedro? Se sinta em casa, viu? Alegria, os irmãos estão alegres, querem dizerem amém? Amém! Deus abençoe. Convidar você para abrir a Bíblia no livro de Filipenses, um texto básico para aquilo que nós vamos estar ministrando nesta noite. Filipenses capítulo 3, verso 1, apóstolo Paulo instruindo aos irmãos, ele traz exortações para a nossa vida diária. A palavra de Deus diz assim, capítulo 3, verso 1, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Vamos ler mais uma vez? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Podeis tomar o vosso assento. Esse texto sagrado, irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações à igreja do Senhor. E nós que servimos a Deus, nós necessitamos, tendo em vista as recomendações do Apolo neste versículo, nós podemos compartilhar uma palavra, pode parecer talvez simples, para alguns irmãos que são leitores da palavra de Deus, parece ser simples, mas é de suma importância que você preste atenção, porque a palavra de Deus, ela traz para nós segurança, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo neste versículo. Eu repito isso porque a palavra de Deus, ela traz segurança, ela é poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. Questões espirituais que só dependem de Deus, mas também tem questões espirituais que dependem das nossas atitudes, para que Deus venha agir, para que Deus venha fazer. Exige de nós posicionamento para vivermos o extraordinário de Deus. Nós precisamos entender que tem coisas que é Deus quem faz, mas tem questões que é nós que temos que nos posicionar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas questões simples que é Deus que faz. Por exemplo, em João capítulo 16, verso 8, nós vamos aprender ali que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, isso é um convencimento através do Espírito Santo de Deus. Jesus diz assim, nem tudo vai dar, nem tudo vocês vão entender, mas quando o Espírito da verdade, o Espírito de Deus vier sobre vós, aí vocês vão entender. Ele vai dizer, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você continuar lendo esse texto, ele traz um pouco mais de explicação. Ele vai dizer por que o homem precisa conhecer. E somente o Espírito Santo convence o homem que ele é um pecador. Se você falar para alguém aí que ele é um miserável, um pecador, muitos vão te xingar e não vão te entender. Mas se você falar na orientação do Espírito Santo, ele vai olhar para si e reconhecer que ele é um miserável pecador e precisa da misericórdia de Deus.
Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o perdão que gera no coração humano, que é a salvação, que é a transformação da nossa vida, essa questão de perdão que o homem encontra, quem vai convencer o homem que ele está com o seu pecado perdoado é o Espírito Santo. Quando ele toma aquela decisão que eu e você tomamos de entregar a vida a Jesus. Então isso parte, irmão, quando nós olhamos para a palavra, tem coisas que eu faço, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Romanos capítulo 12, verso 3, leia para você entender o que eu estou dizendo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. À medida da fé que Deus reparte a cada um, você vai entendendo os mistérios de Deus, a misericórdia e a graça, que é o dom gratuito de Deus, que é a nossa vida eterna, que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai ouvindo a palavra, você vai entendendo que é uma ação do próprio Deus na sua vida, para te levar à eternidade. Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a fé ela vai sendo acrescentada a cada dia que você ouve esta palavra. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Observe que é uma ação de Deus. A fé do crente, irmãos, é uma fé gerada pelo próprio Deus. Eu tenho muita fé. É sinal que Deus está gerando isso no teu coração. Eu creio no poder de Deus. Isso é sinal que a ação do Espírito Santo está na sua vida. Crer, acreditar, receber algo de Deus é através da fé. Isso é gerado não por força própria, irmão. Isso é gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu quero, irmãos, falar alguma coisa sobre isso, para que a igreja entenda que tem coisas que é Deus que faz, e às vezes nós queremos fazer e não dá certo. Por exemplo, a libertação de uma pessoa que está endemoniada. Se Deus não agir, irmão, jamais ela vai ser liberta. Porque isso é a ação de Deus. É o poder de Deus manifesto. Quando nós olhamos para aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, foi uma ordem dada pelo próprio Deus. Jesus que vai ordenar que ela estava livre daquele demônio. Então, quando nós olhamos para o demônio de Gadara, nós vamos ver que é uma ação de Deus que o liberta daquela vida que para a sociedade não tinha mais jeito. Então tem coisas que é a ação do Espírito Santo. A concessão dos dons espirituais, por exemplo. Tem pessoas que têm vontade de ter o dom da cura, mas nem todos têm. Tem pessoas que têm vontade de ter o dom da palavra, mas nem todos têm. Tem pessoas que têm vontade de galgar algumas posições ministeriais, mas ela não é dada, irmão, conforme o meu querer. Isso é algo exclusivo do Espírito Santo de Deus. E Paulo ele vai trazer isso para que a igreja fique contente com aquilo que Deus tem entregado a cada um de nós. Nós somos um corpo e Deus tem distribuído a cada um conforme Ele quer. É isso que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, que Deus dá o dom a cada um conforme Ele quer. Então, se Deus me chamou para pastorear, é porque Ele confiou isso em mim. Se Ele te chamou para você ganhar almas e ser um evangelista nato, é porque Deus confiou essa missão em você. Se Ele te deu o dom ministeriais para cura, é porque Ele confiou isso em você. Olha lá em 1 Coríntios 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual
cuidado uns dos outros. Interessante que Deus fez conforme Ele quis. Se você ler o versículo 18, ele fala bem disso. O corpo ele é distribuído, mas eu coloco cada um onde eu quero. E aí que entra, irmão, a nossa capacidade de obedecer a Deus, de sermos sensíveis à voz de Deus e ter o espírito de gratidão a Deus aonde Deus lhe colocou. Porque você é privilegiado na função que Deus lhe colocou. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Interessante que Deus vai dar, irmãos, tudo que a igreja precisa. Continuando Paulo aqui em 1 Coríntios 12, verso 28, ele vai dar aqui a ordem, né? Como que começa? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja bem, irmãos, observe que Deus dá aqui dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Ele volta a falar, o apóstolo Paulo, lá em Efésios também, no capítulo 4, verso 10 a seguir, desses dons ministeriais dados por Deus. Então entenda, irmão, a manifestação de Deus dentro da igreja, ela não é feita aleatória da maneira que eu quero, que eu penso, que eu acho. Por isso que, principalmente nós que estamos na frente da igreja, o zelo que temos que ter, o cuidado na oração, pedir a orientação de Deus para fazer qualquer coisa que seja, por mais simples que seja, eu preciso da orientação de Deus para fazer. Eu preciso da graça, da misericórdia de Deus para fazer, porque o cabeça da igreja sempre será Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, não esqueça disso. Então, não tenha cuidado, irmãos, quando nós falarmos das coisas da igreja, da casa do Senhor, porque Ele é o cabeça. E se eu fazer contrário à vontade de Deus, quem vai ser tratado sou eu. E se você querer intrometer naquilo que não foi chamado, você também será culpado. Porque a igreja, ela é um corpo, ela é uma engrenagem. Então, quando nós vemos, irmãos, Deus é tão tremendo, porque Ele tem tudo sob controle. Se você olhar para o juízo final, a Bíblia fala que Satanás vai ser aprisionado e será jogado com eles, quem? Os desobedientes, aqueles que não obedecem à sua palavra. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos ser crentes fiéis, obedientes à sua palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vamos ler só uns versículos. É um alerta para a igreja, que a igreja, irmãos, ela tem responsabilidade, e Jesus tem tudo no controle. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgadas cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja bem, essa ordem, esse juízo final que Deus vai julgar. Às vezes alguém se pergunta, e Satanás faz o que quer? Age nesse mundo, faz o que quer. Tem pessoas mal nesse mundo, faz o que quer. Mas vai chegar o dia do juízo final, isso não é com você.
Isso não é com nós, não temos que preocupar com isso, irmão. Aqui está explicando tudo certinho, que aquele que não for achado escrito no livro da vida, também será lançado no fogo. Todos eles, junto com o diabo, serão aprisionados, presos e jogados no lago de fogo. Mas por quê? Porque eles não creram no Evangelho. Quando nós olhamos a criação de um novo céu, de uma nova terra, é porque Deus está criando isso, preparando um novo céu, uma nova terra, para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que são fiéis a Ele. Quando nós olhamos no livro de João, capítulo 14, 2 e 3, Jesus está dizendo: eu vou para o Pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus tem preparado tudo, irmão, para cada um, para os justos, para os salvos. Não vá pensar que você vai continuar sofrendo no meio desse povo que não tem compromisso com a verdade, não. Está tudo preparado. Deus está preparando um novo céu, uma nova terra. Deus será separado, sim, o justo dos injustos. O ímpio do que teme a Deus e do que não teme vai ser separado, sim, mas tudo no seu tempo. Qual é o meu papel, pastor? Confessar a Jesus como Salvador, crer que Ele é o meu Redentor, estar firme na casa do Senhor e aguardar a volta de Jesus. Isso é glorioso porque a palavra nos ensina. Agora, algumas questões espirituais que dependem de nós, coisas que dependem de mim, de você. Se quisermos que a palavra de Deus, ela faça efeito em nossa vida, nós precisamos entender. Primeiro, você não pode resistir a Deus. Ninguém pode resistir a Ele quando nós lemos a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está dizendo aqui, usando João, ele escrevendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que atenta para a palavra do Senhor e abre o coração, aí Jesus está dizendo: eu posso entrar e fazer morada. Aí ele pode cear com ele e ele comigo. Deus está dizendo: só a comunhão se o seu coração for aberto. Então isso depende de nós. Ouvir a palavra e crer depende de você. Abrir o coração depende de você. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, leia também. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. O que é confessar? Dizer: Jesus é o meu Salvador. Eu aceito Ele como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar. Isso é o papel de todo homem. Isso é o papel para todo homem que quer ser salvo, que quer ter os seus pecados perdoados. Ele precisa ter esse confessar. Ah, pastor, eu nasci na igreja. Mas se eu não confessar que eu preciso de Jesus, eu posso nascer na igreja e ir para o inferno. Porque todo cristão, todo ser humano, ele precisa confessar que Jesus é Salvador. Senão, não tem salvação. Então tem coisas que é só Deus que faz, mas tem coisas que dependem de mim. Outra coisa que depende de você, aprender a palavra e praticá-la. Isso é um papel de todo cristão. Hoje nós vivemos uma geração que os crentes, eles não querem aprender. Tem dificuldade de aprender, mas observe, todos aqueles que Deus o chamou, eles tiveram que viver essa prática. Olha para Josué no capítulo 1, versículo 7 e 8, Deus vai dar a ele uma ordem, o que ele tinha que fazer para guiar o povo à terra prometida. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Queridos, leia o 8, pode ler. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A palavra, irmãos, nos ensina a andar com prudência. A palavra de Deus nos ensina a não vacilar. A palavra de Deus nos alerta para desviar do perigo. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Jesus pregando aqui na terra, Mateus 27, versículo 24 ao 27, ele vai deixar aqui um alerta também. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que Jesus está dizendo, todo aquele que ouve e as pratica, porque tem muita gente que ouve a palavra, mas entra no ouvido e sai em outro. Ouve a palavra, até gosta às vezes do culto, até participa, mas a palavra não serve, porque ele só ouve. Mas aí ele vai fazer uma comparação. Ele continuando dizendo, vai lá o verso, continua lendo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Volta o verso 24, que eu acho que não tinha concluído o versículo, para aqueles que estão atentos. E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos aqueles que ouvem e a pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí lá ele continua o verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja bem, irmãos, quando você ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um homem que ouve, mas não dá ouvido. Você e um ímpio não tem diferença nenhuma. A única diferença que nos dá diferença do ímpio e do justo é que ele ouve a palavra e a pratica. Você não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém, mas a palavra de Deus nos dá graça para vencermos. A palavra de Deus nos sustenta, somos edificados através da sua palavra. E tem coisas que é nós que temos que fazer, praticá-la é nós. Isso é uma ação nossa. Quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo na carta de Gálatas, ele fala de alguma coisa que a gente tem que matar. Porque essa natureza nossa pecaminosa, nós temos que todo dia matá-la, sim, crucificá-la. Os nossos desejos carnais, as cobiças, a avareza, as obras da carne, elas têm que ser mortificadas todos os dias. Gálatas capítulo 5, vamos ler. Vamos para Colossenses, depois nós vamos para Gálatas. Mas Colossenses primeiro, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza,
o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você entendeu aí que a palavra está nos ensinando? Precisamos matá-la. A natureza carnal gosta do pecado. A natureza caída, ela gosta daquilo que destrói, porque o pecado, ele é a destruição da humanidade. O pecado é que gera morte, mas quando nós estamos prontos a ouvir a voz de Deus e não fazer aquilo que é errado, a avareza, a prostituição, né, tudo aquilo que desagrada a Deus, não vou fazer porque isso fere os princípios, valores cristãos. Não é porque o pastor está mandando, é porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra nos traz vida eterna. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar a olharmos e a pensar nas coisas terrenas, nas coisas boas dessa terra. Não, ele ensina a olharmos para cima. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4, ele fala isso. Volta um pouquinho aí. Volta verso 1 do capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Para os prazeres do mundo, irmão, o cristão ele tem que estar morto. É por isso que ele não é um adúltero. Por isso que ele não rouba, ele não mente. Não é porque ele é melhor, é porque ele já matou a natureza pecaminosa. Por que ele não engana? Porque ele é bonzinho? Não, porque Deus nos ensinou a matar essa natureza má, essa natureza maldosa, esse apego às coisas deste mundo. Nós não temos privilégio e não temos prazer nisso. Por quê? Porque Jesus nos preparou uma cidade santa. Jesus nos preparou uma morada eterna, Nova Jerusalém, que ele escreve, dizendo que ela é um lugar maravilhoso, aonde nós vamos estar. Vamos receber um corpo glorioso, imagine. Eu estava dizendo isso lá no culto fúnebre, que o homem não entende, ele é muito raso. Ele não compreende que Deus não fez o homem para morrer nessa terra. Ele não fez o homem para viver somente 70, 80 anos, não. Ele fez o homem para viver eternamente. Aí o apóstolo Paulo ensina, é necessário que esse corpo corruptível morra, que ele nasça como uma semente, que ele seja plantada como uma semente, para que o incorruptível ressuscite. Para aqueles que estão em Cristo, irmão, a morte é vida. Para aqueles que estão em Cristo, no dia do nosso sepultamento, é o dia que nós temos que se alegrar, que agora nós estaremos com Cristo para sempre. Mas o mundo não entende o que é isso, o mundo não compreende o que é isso. E aí Jesus nos ensina coisas que nós devemos fazer, santificar a nossa vida, irmãos, a cada dia. São coisas que eu e você precisamos fazer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o verso 16, vamos ler. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando o crente ele procura ser santo, irmãos, é que ele quer agradar a Deus, não é o outro. Olha agora, rapaz, eu estou vivendo uma vida reta. Não, irmão, você está agradando a Deus. Isso é um privilégio do cristão, ser santo porque Ele é santo. Precisamos nos santificar. O salmista, no Salmo 101, verso 3, ele vai nos ensinar a não colocar coisas más diante dos nossos olhos.
Quando você vê algo que é mal, que não te edifica, afasta. Olha o que está escrito lá: não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa que ela nos ensina a olhar para nós, fazer uma autoanálise da nossa vida. Sabe qual é o problema do ser humano caído? Ele quer encontrar sempre um culpado. Sabe por que eu estou assim? Porque o Cicrano fez isso, porque o Beltrano fez isso. Eu não consigo mais resolver depois que aquele fulano fez aquilo. Não, meu irmão, Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus te deu nova vida. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, um versículo que a gente lê aqui toda a ceia, 11, verso 28, o que está escrito lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Faça uma análise de si mesmo. Como é que está a tua consciência diante de Deus? Você está bem consigo? Você tem o amor de Cristo no coração? O autoanálise, irmãos, ele deve ser meu. Será que eu estou sendo crente sincero na presença do Senhor? Ou tenho me espelhado naquele que leva uma vida relaxada? Então a palavra de Deus, ela nos ensina. Quando nós olhamos Romanos capítulo 14, verso 12, apóstolo Paulo vai dar um alerta a cada um de nós. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu e você daremos conta do que nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos comportando na presença de Deus. Não tem bom, irmão. Eu não estou aqui para julgar nem A nem B. Não existe bom. O próprio Jesus disse isso. Mas nós daremos conta das nossas ações. Ele está dizendo: sede santo, ouve a minha palavra, a pratica. Tiago fala que vocês e eu não devemos ouvir a palavra somente, mas ouvi-la e praticá-la. Colocar ela em prática. Ela deve ser para nós a nossa bússola. Jesus está dizendo: olha, vocês têm a decisão de decidir. Quando o povo de Israel estava no caminho, ele coloca um ponto de interrogação dele e diz: vocês têm a oportunidade de decidir. Se eu não me engano, Deuteronômio 30, verso 19, quando o povo está lá, querendo fazer o que quer, vocês têm a decisão na mão. Coloca lá, vê se é 30, verso 19. Isso, é esse versículo mesmo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida. Hoje eu te proponho a vida e a morte. E qual é a vida e a morte, irmão? Jesus vai nos ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Outro texto, Ele vai nos ensinar que a porta do céu, ela é larga? Não, ela é estreita. Ela é apertada. Precisa ter obediência. Vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Pode ler o 14 também? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O problema, irmãos, que nós estamos vivendo no tempo que o ser humano estão sendo egoístas, estão querendo mudar a Bíblia, fazer que o caminho pode ser largo, e não é. A palavra de Deus, ela não altera, ela não muda. O caminho é estreito. Servir a Deus não é fácil, é uma renúncia todo dia,
é um quebrantamento todo dia, é uma vida de comunhão com Deus todos os dias, é dizer para Deus: Senhor, eu preciso da tua misericórdia para sobreviver, eu preciso da tua unção para continuar, eu preciso da tua graça para viver. E é uma vida, é uma luta diária, porque a porta é estreita. Temer a Deus, irmãos, não é Deus vai dizer assim, você tem que ser temente a Deus, não, é uma escolha. Temer a Deus é uma escolha, sabia disso? Eu temo a Deus. Eu vou para a igreja porque meu pai manda. Não, meu irmão, você vem para a igreja até a hora que você quiser. Temer a Deus é uma escolha. Temer a Deus é um privilégio, irmão, porque a Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você teme a Deus, você tem sabedoria, você tem a orientação divina. Quando nós lemos Salmo 111, verso 10, a parte A do versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Quando nós tememos a Deus, nós temos sabedoria. É uma escolha. Só teme a Deus quem quer. Ser cheio do Espírito, pastor. Eu quero que vocês sejam batizados. Não vai ser nunca. Se você não quiser, não vai ser nunca. Se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, é individual isso, queridos. Jesus não está batizando mais com o Espírito Santo. Por que será? Porque não querem. Se querer, isso é algo de nós. Efésios capítulo 5, versículo 18, vamos ler até o 20. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, então encher do Espírito é algo que eu preciso querer. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Por que não está buscando? Por que não chora aos pés de Jesus? Por que não pede a glória de Deus para que não invada o seu coração? Isso é um dever nosso, irmãos. São coisas, atitude que Deus não vai fazer por você. Aquele culto eu fui cheio. Não, foi cheio porque você abriu o seu coração, o Espírito Santo pôde habitar, você deixou Deus moldar o seu caráter, você chorou aos pés de Jesus, você viu a sua miséria, aí a graça de Deus invadiu o teu coração, e você falou novas línguas, você foi cheio, renovado, porque o teu coração estava aberto para Ele. Aleluia! Aleluia! Obedecer a Deus e aos princípios que Ele estabelece, irmão, isso é dever nosso. Princípios, valores. Lucas capítulo 24, verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esta ordem, irmãos, foi dada aos discípulos para que eles ficassem reunidos no mesmo lugar. Para quê? Para falar mal da vida do outro? Não. Para falar da vida alheia? Não. É para ficar em Jerusalém, para ser cheio. Na casa do Senhor, meu irmão, o nosso dever aqui juntos e unidos num só propósito, é porque o Espírito Santo venha se manifestar em nosso meio. Quando a palavra for pregada, eu quero que ela entre na minha alma, que ela faça efeito no meu coração. Assim nós precisamos estar na casa do Senhor. Crentes, irmãos em Cristo, estar na casa do Senhor é para ser cheio da presença dEle, para ser transformado por Ele, para ser moldado por Ele. Este é o papel de estarmos aqui. Aleluia! A ordem de Jesus, andar em espírito. Gálatas capítulo 5, 16, vamos ler
Ali tem alguns versículos que Paulo vai nos ensinar. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, se você andar nessas práticas. Mas o conselho de Paulo é andar no Espírito, viver uma vida no Espírito. Se você continuar lendo o versículo 22, olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você quiser saber se estamos andando no Espírito, irmão, é muito fácil. Verso 22 dá a dica certinho, se você está andando no Espírito ou na carne. Se vivermos no Espírito, o que você vai ter? Amor. O crente tem amor, tem gozo. O crente tem paz. O crente tem longanimidade, benignidade, bondade. Ele tem fé. Ele tem mansidão, ele tem domínio próprio. Aí ele está andando no Espírito. Mas fora disso, irmão, é pura carne. Se ele está fora destas questões, é porque ele ainda não entendeu que ele precisa andar no Espírito. Se você vê um crente fuxiqueiro, falador mal da vida dos outros, quer o mal ao próximo, é porque ele está na carne, ele não anda no Espírito, ele não entendeu ainda que ele tem que tomar as atitudes certas, buscar a unidade. A unidade, irmãos, que eu falo aqui, é a unidade da igreja. Um só propósito, uma só comunhão, um só gozo, um só prazer, que o apóstolo Paulo também escreve sobre isso. A carta de Efésios, capítulo 4, ele escrevendo à igreja, no versículo 13, ele vai dizer da unidade da fé, uma só fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Meus irmãos, a igreja ela precisa ter comunhão. Por isso que eu sempre digo, uma igreja verdadeira, ela não é desunida. Nós temos as nossas indiferenças. Eu sou cheio de falha, você também. Mas não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo se nós estamos buscando o único Deus. Se nós estamos servindo o Deus vivo e verdadeiro. Se nós queremos sermos aperfeiçoados pela sua palavra. Se o nosso desejo, o nosso foco, a nossa unidade é a mesma fé em Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que perdoou as nossas falhas, nossas fraquezas. Será que nós estamos aqui para ter a mesma comunhão, a mesma graça, a mesma unção? A igreja precisa ter isso, irmão. A igreja precisa ter um olhar somente para Cristo. Aleluia! Buscar a comunhão com Deus e com os que estão ao nosso lado, irmãos.
Eu não acredito uma igreja que tem comunhão com Deus, que ele olha com um olhar torto para o outro. Ah, eu não gosto dele. Ah, eu não suporto ele, meu irmão. Se Jesus ensinou isso para nós suportar uns aos outros. Porque o amor verdadeiro, 1 Coríntios 13, o amor verdadeiro ele suporta. Suportar porque não é coisa boa. Mas nós suportamos, nós amamos em Cristo Jesus. Eu tenho que dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero ver você chegar no céu. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero ver você sendo salvo. Aleluia! João 17, verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Jesus estava pedindo a Deus, Senhor, como eu e tu somos um, que esses que tu me deste, em ti seja um. Se nós almejamos o céu, nós temos a mesma visão. Se nós queremos subir para a eternidade, nós temos o mesmo propósito. Então que possamos nos ajudar, irmãos, a ficarmos firmes. Se tiver alguém desanimado, ore por ele. Se tiver alguém querendo parar, ore por ele. Diga, você não vai parar, você vai subir junto comigo para a eternidade juntos. O sofrimento um dia vai ter fim, a dor um dia vai cessar. Jesus vai buscar a sua igreja e você é a igreja de Cristo que vai morar na eternidade. Aleluia! Aleluia! Que possamos ter esta visão de andar segundo o conselho de Deus, não dos ímpios, como está no Salmo 1. O justo, ele anda segundo a orientação de Deus. Se você quer viver na vida bem, se você quer ter vitória, aprenda a ouvir a palavra, aprenda a se unir no mesmo propósito de comunhão. Oremos mais uns pelos outros, irmãos, amemos mais uns aos outros, e assim nós chegaremos na eternidade em nome de Jesus. Fique com esta palavra, fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus.